Grande imprensa, por que você blinda Sérgio Moro e enaltece Jair Bolsonaro? As denúncias de Tacla Duran contra o ex-juiz não reverberam nos grandes jornais, que deram ampla cobertura positiva para o retorno do ex-presidente que responde a inúmeros crimes no STF. Vamos ler aqui esse texto. Nesta semana, 2 episódios revelaram de a maneira branda como a grande imprensa tem tratado dos agentes do fascismo que aterrorizaram o país nos últimos anos. As coberturas do caso Tacla Duran e da volta de Bolsonaro ao país mostram que os líderes bolsonaristas não estão sendo tratados como deveriam ser, a escória da democracia. Concordo, assim, 1 milhão de vezes com o João nessa. Bolsonaro é um líder fascista que está voltando para responder por uma série de crimes gravíssimos, entre eles uma tentativa de golpe de Estado, mas está sendo tratado como um ator legítimo da política brasileira, o homem que veio para organizar as lideranças de oposição. Moro e Dallagnol são parlamentares eleitos e por isso devem ser tratados como atores legítimos. Mas depois das barbaridades que cometeram nos tribunais lavajatistas e de cumprirem um papel-chave dentro do fascismo bolsonarista, o mínimo que se espera é uma grande cobertura das acusações que eles vêm sofrendo. As denúncias de Tacla Duran, as graves denúncias do ex-advogado da Odebrecht, Rodrigo Tacla Duran, passaram de uma maneira marginal pelo noticiário. Não renderam grandes manchetes, não mereceram destaque na página principal dos grandes portais, nem textos indignados dos colunistões de sempre. Aliás, falar uma coisa para vocês. Aqui na Folha Democrata, muita gente viu o conteúdo do Tacla Duran. Por quê? A Globo, a Folha, o Estadão não estão dando essa cobertura necessária. Obrigado, Wallace de Flora, queridíssimo, que é membro aqui do nosso canal e já está aqui contribuindo conosco, está saindo o nosso socorro. Estamos nesse momento precisando de 41 pila, gente. E temos aí pessoas, se cada um mandasse 5 rapidinho, isso aí já fechava a nossa conta. Vamos continuar vendo aqui. Para a gente acompanhar aqui todas as principais notícias. Não se viu nenhuma notinha no jornal televisivo de maior audiência do país. O Jornal Nacional, que gastou horas e horas de sua programação nos últimos anos tratando como verdade absoluta o que diziam os delatores da Lava Jato, silenciou diante do delator que acusa Sérgio Moro e Deltan Dallagnol de extorsão. Segundo Duran, o advogado Carlos Ocoloto Júnior, então sócio de Rosângela Moro, teria pedido o pagamento de 5 milhões de dólares em troca de facilidades nos acordos de colaboração com a Lava Jato. Em depoimento na 13ª Vara Federal de Curitiba, o advogado apresentou documentos, áudios e vídeos que comprovariam suas acusações. O lavajatismo segue batendo forte no coração da grande imprensa brasileira. A Folha de São Paulo se mostrou mais uma vez bastante generosa com o senador Sérgio Moro, revivendo os tempos do endesamento do ex-juiz. Moro dispensa STF em caso Tacla Duran, vê odioso privilégio e critica juiz da Lava Jato. A manchete trata como gesto grandioso a recusa de Moro ao que ele chama de odioso privilégio, que é o foro privilegiado para políticos eleitos. Essa notícia aí, gente, para quem não sabe, é da Folha de São Paulo, tá, gente? Estou mostrando aí para vocês. Trata-se da mais pura demagogia, já que não cabe ao investigado a escolha do foro, e sim para o STF. A Folha sabe disso, mas parece fazer questão de recolocar o ex-juiz no altar da moralidade com letras garrafais. O juiz que corrompeu o sistema judiciário para perseguir os seus adversários políticos segue sendo tratado como a última Coca-Cola do deserto da ética da vida pública. O lavajatismo segue batendo forte no coração da grande imprensa brasileira. Nem parece que foi a Lava Jato que pavimentou o caminho para a ascensão do bolsonarismo ao poder. Está claro que os responsáveis por chocar o ovo da serpente do fascismo no Brasil continuarão contando com a benevolência de parte relevante da grande imprensa. Isso já tinha ficado claro no episódio Moro-PCC, quando vimos o endosso quase unânime da imprensa às mentiras ditas pelo ex-juiz para faturar politicamente com o caso. A volta de Bolsonaro. Depois de abandonar o emprego, tentar surrupiar joias milionárias na surdina e ir se esconder nos Estados Unidos por 3 meses, Bolsonaro voltou à cena do crime. A recepção em Brasília foi um fracasso. Pouquíssimas cabeças de gado apareceram no aeroporto para recepcionar o líder fascista, mas a cobertura da imprensa foi grandiosa.
A volta do genocida foi tratada como a volta de um ex-estadista de respeito e não como um líder autoritário que passou os últimos 4 anos ameaçando a democracia com a faca em seu pescoço. A CNN Brasil, por exemplo, registrou de perto o momento da chegada de Bolsonaro em solo brasileiro, com direito à cobertura ao vivo. Mesmo quando já não havia o que falar, a cobertura continuou enchendo linguiça e dando ares triunfais à chegada de Bolsonaro. Parecia uma estrela internacional de rock chegando pela primeira vez no Brasil. Ao Brasil. Os donos da Folha de São Paulo deixaram claro que pensam em um editorial. Opondo-se ao petismo, o bolsonarismo pode dar vigor à política brasileira, desde que abandone a violência, a atitude antidemocrática e a polarização irracional. O jornal vê com bons olhos a volta do fascista se ele se opor ao petismo e abandonar a atitude antidemocrática. Ou seja, o antipetismo alucinado dos donos da Folha fez com que eles propusessem uma segunda chance a um fascista que destruiu o país em todos os níveis. É inacreditável. É inacreditável. Fala, Lê, bom dia, querida. Fala, Ana Meuer. Luiz Giglione, não me espanta nada a velha mídia fazer isso, se é para se aliar aos fascistas para derrubar os governos de esquerda e contra os pobres, para eles é lucro absoluto. Vamos seguindo aqui com a leitura das notícias. É claro que a chegada dele deveria ser noticiada, mas nunca com toda essa pompa e dedicação. O que se viu foi um homem acusado de crimes gravíssimos, todos eles carregados de provas, sendo tratado como um ex-presidente normal, um estadista legítimo. Bolsonaro não foi e não é um presidente normal. É uma liderança fascista que certamente estará inelegível em breve e tem grandes chances de ir para a cadeia. Só no TSE são 16 ações que tramitam contra ele. Basta uma condenação para que ele seja proibido de disputar eleições por 8 anos. Há uma pororoca de provas em todos os casos e as chances dele não perder os direitos políticos são remotíssimas. As possibilidades dele acabar na cadeia são boas, ainda que esse seja um processo mais complicado e demorado. Bolsonaro enfrenta várias investigações no STF, todas passíveis de prisão. Moro e Bolsonaro são os agentes do neofascismo no Brasil e deveriam ser tratados pelo jornalismo como tais. Em um dos inquéritos, o ex-presidente é acusado pelo ex-ministro Sérgio Moro de interferir na Polícia Federal para proteger crimes de seus familiares. Em outro, é acusado de difundir fake news golpistas sobre o processo eleitoral. Há ainda também uma investigação sobre as declarações negacionistas durante a pandemia, que podem ter levado milhares de brasileiros à morte. Em outro inquérito, é denunciado por vazar informações de uma investigação sigilosa da Polícia Federal. O último inquérito investiga a sua participação nos atos golpistas de 8 de janeiro. Todos esses inquéritos são sólidos e com potencial para mandar Bolsonaro para o Chilindró. Além deles, há pelo menos 7 pedidos de investigação contra o ex-presidente que foram enviados ao STF na primeira instância da Justiça. Bolsonaro também pode virar investigado no caso das joias milionárias presenteadas pela Arábia Saudita. Ele foi intimado nesta semana pela Polícia Federal a depor sobre o caso, por enquanto na condição de testemunha. Lembremos que, por muito menos, o Brasil já prendeu 2 ex-presidentes. Michel Temer ficou 4 dias na cadeia, Lula ficou 580. Ambas as prisões foram equivocadas, sustentadas por provas frágeis ou pela absoluta falta delas. Esse não será o caso de Bolsonaro, caso seja preso. Além do volume de inquéritos, há um volume de provas concretas. Não é razoável, portanto, que parte relevante da imprensa estenda o tapete vermelho para sua chegada, depois de passar o mandato inteiro criticando Bolsonaro e sendo violentamente esculachado por ele. É incompreensível que ainda haja esse tipo de cobertura. Fica parecendo que a intenção é fazer com que o ex-presidente fascista se consolide como líder da oposição. Moro e Bolsonaro são agentes do neofascismo e deveriam ser tratados pelo jornalismo como tais. Os dois estiveram juntos na última eleição para garantir a consolidação de uma autocracia de caráter fascista. Moro, que havia rachado com Bolsonaro, voltou ao seu aconchego para garantir uma vaga no Senado e voltou a endossar o golpismo do seu ex-chefe. O jornalismo não deveria perdoar ou pegar leve com quem atuou politicamente para calá-lo. Quem ameaça a democracia deve ser tratado como inimigo do jornalismo. Exatamente, jornalismo e democracia. Tá no nome desse canal, tá, gente? No nome desse canal, jornalismo e democracia são a mesma coisa. Isso é muito importante dizer. É uma questão de sobrevivência, já que é ela que garante a liberdade de imprensa, mas ao que parece,
Moro e Bolsonaro estão sendo moralmente anistiados.